vamos aprender a técnica definitiva para resolver qualquer tipo de circuito elétrico. Qualquer, o que vier agora nós vamos detonar a partir dessas regrinhas que eu vou te passar. Eu vou te falar que eu falava que eram as leis de Kirchhoff. Eu achava o máximo, pronunciando as leis de Kirchhoff. Aí depois na faculdade os caras, não, primeiro que não é nem lei. Nem lei é regra. E segundo que é Kirchhoff. Kirchhoff. Tá, mas confunde-se a pronúncia. Eu vou continuar chamando de Kirchhoff, bem jeca. Mas dizem que a pronúncia correta é Kirchhoff. Quase arranha. Regras. Regras porque na verdade depois nós veremos que existem leis muito mais gerais que estão por trás dessas regrinhas toscas. Na verdade, o cara na hora de fazer um circuito como esse, ele usa a fórmula sagrada, percebe que esses caras estão empurrando a corrente para o mesmo lado, então são ambos geradores, 20 mais 40 é 60, os resistores estão em série, deu 60 também, o I é 1 ampere, próxima. O problema é que eu quero te ensinar a regra do Kirchhoff. Primeiro no circuito tosco, bobo, e aí depois a gente faz uma situação que ela realmente seria necessária. Primeiro eu quero te mostrar a segunda lei de Kirchhoff, ou a segunda regra, que seria mais justo. É chamada de regra das malhas, ou popularmente no ensino médio e erroneamente lei das malhas. Não é uma lei, mas tudo bem. Lei das malhas. Primeiro, o que é uma malha de um circuito elétrico? Uma malha é qualquer circuito, qualquer caminho fechado que tu faz dentro de um circuito. Esse circuito que eu desenhei aqui, ele só tem uma malha. O próximo circuito que eu vou resolver com vocês vai ser algo assim, ó. Quantas malhas vocês enxergam nesse circuito? Duas? Deixa eu ver. Uma, concordo. Dois. Isso, duas, concordo, mas tem a malha externa, ó. 3. Tudo bem para vocês? Então, malha dentro de um circuito é qualquer caminho fechado que tu percorre naquele circuito. O que diz a lei das malhas? Que se tu pega esse circuito e percorre ele, no final, depois que tu percorreu ele todo, a soma das diferenças de potencial tem que dar zero. A soma das diferenças de potencial tem que dar zero. É isso que diz a lei das malhas. Assim, ó, o somatório das diferenças de potencial tem que ser zero. E tu pode começar da onde tu quiser, tá? Então, por exemplo, vou começar daqui. Quando eu faço isso aqui, quando eu percorro um resistor, no sentido da corrente, tá vendo? A corrente é assim. Tu acha que eu ganho ou perco voltagem, diferença de potencial, quando eu passo em cima de um resistor? Eu perco, né? Ele resiste, né? Certo? Então daqui para cá, se eu quisesse dizer o que houve, eu diria menos 10 vezes I. Por que eu estou dizendo que é menos 10 vezes I a perda de potencial? Que conta que eu fiz? Isso, é R vezes I. Mas é uma queda de tensão, porque é um resistor. Mais 20. E não é I porque não é resistor, já é 20. R vezes I é uma voltagem. Agora se já tem uma voltagem na minha frente, eu não preciso fazer conta. Tudo bem? Menos 50 vezes I mais 40 igual a zero. A lei diz que depois que tu completou a malha tem que dar igual a zero. É meio óbvio que no final das contas vai ficar a formuleta de antes, né? Menos passa mais e igual a 1. Tudo bem? Professor, por que esse babaca do Kirchhoff aí fez essa regra? Então se eu V igual a R vezes I. Não. É porque imagina que tem um circuito imenso. Tu não vai intuitivamente conseguir aplicar o V igual a R vezes I. Tem que ir numa ordem, né? Seguindo uma ordem e seguindo uma regrinha, então. Então, na verdade, é uma regra prática para quando a encrenca for grande, tu ter como brincar, entendeu? Tu começar de um ponto e sair fazendo o somatório das DDPs. Depois que tu completou o circuito, tem que dar zero. A tua apostila ela faz um pouquinho diferente.
ela sugere que o somatório das forças eletromotrizes tem que ser o somatório dos R vezes I. Eu gosto de mostrar para o aluno que o somatório dos E's menos o somatório dos R's vezes I vai dar igual a zero. Aí fica uma coisa mais genérica, entendeu? O somatório das DDPs dá zero. Uma coisa lógica, simples. A apostila ela prefere que tu some separadamente de um lado as forças eletromotrizes, do outro os R's vezes I. Eu não gosto, aí fica muito com essa cara aqui, digamos, né? Eu prefiro a lei mais genérica. O somatório das DDPs dá zero em qualquer malha. Nesse circuito eu já não posso te explicar a primeira lei do Kiki, primeira regrinha do Kiki. Essa primeira regrinha é chamada de lei, erroneamente, como nós veremos, dos nós. O que é um nó de um circuito? É quando mais de dois pedacinhos de fio se conectam. É quando tem uma bifurcação, ou mais também, se tu quiser, uma pentafurcação, de repente. Certo? Acabei de inventar mais uma grande palavra. Então, olha só, vamos supor que eu tenho essas correntes elétricas aqui. Ó. Essas correntes elétricas entrando e saindo do nó. O que está acontecendo naquele pedaço de fio? Tá chegando corrente. Tá chegando quanto? Deixa eu ver. Tá entrando 10, concorda comigo? Mas está saindo 14, não faz sentido? Tá entrando 4. Tá entrando 4 amperes. Achei a solução. Beleza? Que regra vocês usaram por trás dessa intuição aí? Pode ser, ou em um nó, o somatório dos Is tem que dar zero. Concorda comigo? Aí a gente pode dizer que o que está chegando é mais, o que está saindo é menos. E pronto, vamos ver se vai funcionar. 3 mais 7 menos 5 menos 9 mais x, que eu não sei quanto era, né? Tinha que dar igual a 0. 10 menos 14 dá menos 4. Menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Como eu usei mais, eu estava supondo que ela estava entrando. Então tu vê, cara, na verdade o V igual a R vezes I vai ser substituído pelo somatório das DDPs igual a zero. Ficou muito mais genérico, muito mais ninja. E antes nós não precisávamos da lei dos nós muito, porque os sistemas eram pequenininhos, não tinha muitas bifurcações e junções. Agora, como pode ter um monte de emenda no circuito, nós temos que estar ligado na primeira lei do Kiki, regrinha do Kiki, que diz, que é chamado popularmente de lei dos nós, e diz que o somatório dos Is em um nó tem que dar. Aí, cuidado, como assim somatório, professor? O que está entrando menos o que está saindo tem que dar zero. Beleza? Então tu vê, quando eu pego um circuito bobinho como esse e aplico a primeira regrinha, fica meio óbvio. Mais fácil aplicar V igual a R vezes I, concordo. Quando o cara pega um nozinho como esse e pergunta o que está acontecendo naquele fio ali, a galera mesmo, sem antes de conhecer as leis de Kirchhoff, já sabia dizer. Agora eu só estou te mostrando o que é a primeira lei e a segunda lei do Kirchhoff. Não tem problema, pode pronunciar do jeito que tu quiser, não vou ficar magoado. Mas para fazer sentido isso que a gente falou, o negócio é a gente pegar uma situação mais bonita aqui, ó. Eu vou acabar de criar essa situação, não vou pegar da apostila para não queimar um exercício. E vamos juntos pela primeira vez em nossas vidas aplicar as regrinhas do Kiki para matar um circuito já de nível médio. Cuidado, tá? Não esqueça um pouco o V igual a R vezes I. É muito comum o aluno olhar isso que eu vou mostrar aqui e ele querer aplicar o V igual a R vezes I de uma forma meio intuitiva. Não vai funcionar, tem que ter humildade agora, hein? Então olha só, vou criar. As respostas não serão bonitas. As respostas não serão bonitas. A não ser que os astros se alinhem. Então eu vou pegar aqui 8 ohms, vou pegar aqui, sei lá, 4 ohms e 2 ohms. Meu Deus, como é que eu começo essa encrenca? Eu tenho que chutar correntes.
não números, mas eu tenho que chutar para onde eu acho que a corrente está indo. Intuitivamente, a corrente aqui nessa perninha vai estar subindo ou descendo? Eu acho que sim, eu vou chamar isso aqui de I1. Se eu der errado, eu não tenho que me preocupar, porque aí meu cálculo I1 vai dar negativo. Eu vou saber que aquela suposição estava errada e não vai interferir em nada na minha vida. Olha para aquela bateriazinha, o que tu chutaria? Para cima também, né? Mas isso é um chute, não precisa ficar te estressando com isso. Eu sempre chuto a favor das DDPs. Porque quando eu vou percorrer uma diferença de potencial no sentido oposto dela, em vez de mais é menos. Eu vou estar perdendo energia. Né? Então, para evitar me perturbar com o menos, eu sempre coloco a favor. Professor, não entendi. O negócio é o seguinte, ó, se eu tiver uma DDP de 100 volts, a corrente é oposta, tá vendo? A corrente é contrária. Quando eu for fazer o somatório lá igual a zero, esse somatório não vai ser mais 100, vai ser menos 100. Concorda? Porque daqui para cá eu ganharia 100 volts. Como eu estou percorrendo no sentido oposto, isso aí é um receptor de energia no caso. Um pouco a gente já vai falar mais sobre isso. Então olha só, minha mãe... Aliás, I1 e I2. O que vai acontecer aqui então? Vai ter que descer. Olha o que o amigo já fez sem querer, ele já aplicou a primeira lei. Quando ele escreveu que I1 mais I2 é igual a I3, já temos uma equação pronta, através da primeira lei do Kiki, primeira regrinha do Kiki. Show de bola. Usamos a lei dos nós nesse nó, concorda comigo? Se eu tivesse olhado para esse nó, o que eu escreveria? I3 menos I1 menos I2 igual a zero, que daria a mesma equação. Não interessa qual é o nó que tu vai usar, né? Tu vai concluir que as correntes que chegam é igual às correntes que saem devido à conservação da energia, devido à conservação da massa. Afinal, a corrente elétrica é feita de elétrons. Muito bem. Consigo com uma equação achar 3 incógnitas? Não, né? Eu preciso de quantas equações, já que eu tenho 3 incógnitas? 3 equações. Adivinha onde é que vão vir as duas outras equações? Da lei das malhas. Da lei das malhas. Quantas malhas nós temos na nossa frente? 3 malhas. Observem que se eu fosse escolher a malha externa, uma hora eu estaria a favor da corrente, porém outrora eu estaria contrário à corrente. Ia ser perigoso por causa dos sinais, não que não dê para fazer. Por isso que eu vou escolher a malha da esquerda e a malha da direita, sempre percorrendo ela a favor da corrente, só por facilidade. Minha mãe mandou, vou sair desse nó mesmo. Vamos fazer a equação da lei das malhas para a malha da esquerda. Menos 2 vezes I3. R vezes I, né? I2, I1, perdão. Isso aqui tudo é I1, né? Nessa perna toda, olha como tem que estar atento. Mais 20 igual a zero. Beleza? Aí algebrismo, se quiser deixar mais bonitinho, né? Dá pra deixar mais bonitinho, não dá? Ficaria assim, ó. Portanto, 20 é igual a 2 e 3 mais 8 e 1. Dá pra deixar mais bonitinho? Dividir tudo por... Ficaria 10 é igual a I3 mais 4. Já dá para resolver com 2 equações e 3 incógnitas? Não, falta mais uma lei das malhas. Que malha eu usarei? A malha da direita. Vamos partir daqui que já está marcado então, vamos ver. Menos 2 e 3. Mais 10. Menos 4 e 2. Igual a zero. Vamos fazer o algebrismo aqui só para ficar mais gostosinho. 2 e 3, mais 4 e 2, divide tudo por 2, fica 5 e 3, igual a 3, mais 2 e 2. 3 equações, 3 incógnitas. A técnica que tu vai usar para solucionar esse sistema é tu que sabe. E eu sei que tu tem várias cartas na manga. Ou isola numa... Técnica da substituição, técnica tosca e fraca, mas muito gostosa de usar pelo aluno, faz sentido, né? Eu só usava ela. Na tua idade eu só usava a substituição.
Outra, pode fazer um sistema e fazer o escalonamento técnica ninja, nível superior ninja mutante, o cara que faz por escalonamento. Tem um monte de gente que eu consegui convencer esse ano do segundo ano que está usando no dia a dia escalonamento para resolver esse sistema, né? A velocidade melhorou bastante. Ainda pode fazer um sisteminha com essas duas, por exemplo, subtraindo essas equações, né? O I3 ia sumir, não é isso? Certo? E a partir daí substituir em outras. Poderia usar a regra de Cramer com matrizes, né? Mas eu acho que para começo de conversa, para a gente não se estressar com isso, eu vou isolar numa. O I3 já está isolado, concorda comigo? Vou substituir ali, vamos ver como é que vai ficar. 10 é igual I1 mais I2 mais 4 e 1. 1 e 1 mais 4 e 1, 5 e 1 mais I2. Vou isolar numa, vai ficar 5 é igual I1 mais I2 mais 2 e 2. Vai ficar I1 mais... Parabéns, 3 e 2. Agora ficou um sisteminha bobinho, né? Me dá uma dica. Podia isolar numa, só que aí só para variar o cardápio agora eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar por 3 na de cima. Posso? Ou por menos 3, pode ser, ou multiplico por 3 e subtrai, ou multiplico por menos 3 e somo. Tudo bem para vocês? Vou multiplicar por 3. 30 é igual a 15i mais 3 e 2. A de baixo eu não vou alterar. E aí vou fazer o que com essas equações? Subtrair, né? 30 menos 5, 25. 15 e 1 menos e 1, 14 e 1. 3 e 2 menos 3 e 2, 0. Legal, descobri o I1. Quanto é que deu o I1? Vamos ver. Passa dividindo. 25, 14avos. Tu vê, né, cara? É muito raro dar respostas bonitas nesse tipo de circuito. Mesmo quando a gente quer. Como é que eu acho I2 e I3? Aqui só tem I1 e I2, não é isso? Eu posso pegar o I1 e substituir, né? Acho que aquela ali de baixo tá bonitinha. Vamos ver como é que vai ficar. 5 é igual 25 14avos mais 3 e 2. Vou passar subtraindo. Já vou tirar o mínimo aqui, né? Então já vou multiplicar por 14 em cima e embaixo, tá vendo? Ó? Então tu imagina, né? O cara que não domina a fração, nessa hora ele pena um pouco mesmo, normal. 70 14avos menos 25 14avos, 45 14avos, tudo bem pra vocês? Passo o 3 dividindo, não é isso? E 45 dividido por 3, 15, pode falar. Por que botou 5 ali? Isso se transformou nisso? Não, eu sei, mas por que tu botou isso? Porque eu peguei isso aqui, ó. Tá vendo? E no lugar do I1, substituí o valor do I1. Ah, tá. Tudo bem? Aí o 5 sobre o eu transformei em uma fração equivalente com o denominador 14, né? Subtraí. Passei o 3 dividindo. Divisão de fração é a primeira vezes. Então o 3 vai ficar multiplicando 14. 45 dividido por 3 é 15. 15 14avos. Eu achei já o I2. 15 14avos de ampere. E quanto vai ser o I3? Então, o I3 fica sendo 25 14avos mais 15 14avos, 40 14avos de ampere. Matamos a charada, descobrimos as correntes em cada um deles. Pois não. Só não a ver sobre isso, mas naquela... Quando tu falou que dava pra subtrair as equações no sistema, tu não tinha dito que tem meio que uma regrinha que só pode somar? Daí Não. tem que fazer vezes menos alguma coisa? Não, legal, bacana o que tu falou. Eu acho que a confusão é em função disso. Eu comentei um dia com vocês o seguinte, ó, no curso superior não existe subtração, nem divisão. Na matemática, se tu for analisar filosoficamente, não existe essas operações de divisão e subtração. Elas são operações derivadas da soma e da multiplicação. O que é subtrair, na verdade verdadeira? É somar um número negativo, certo? O que é dividir, na verdade verdadeira? É multiplicar por um número menor que 1. 1 sobre alguma coisa. Então, na verdade,
E quando eu falei daquelas regrinhas, né? A gente tinha que ter um maior cuidado de fazer uma relação matemática honesta entre elas, mas não quer dizer que eu não possa subtrair as equações. Mas o mais comum, mais elegante matematicamente falando, seria multiplicar por menos 3 e somar. É verdade, certo? Legal a tua lembrança desse pequeno detalhezinho, tópicozinho que passou. E não se preocupem com isso, tá? No ensino médio a gente pode fazer divisão normal, podemos fazer subtração normal, só não queria que tu... né? Alguns de vocês vão acabar indo para o mundo das exatas, e é porque eu tenho que fazer o meu papel. O professor de geografia tem que tentar convencer vocês de serem geógrafos, o professor de história tem que tentar, né, contaminar alguém com a paixão pela história. Nós precisamos de todas as... todos, precisa de todos. Eu fico todo bobo quando eu encontro um aluno meu na física lá, né, ou na engenharia, eu fico todo bobo. Se tu for pra lá, eu me magoei muito, né, te conto muito isso. Eu me magoei muito porque eu era um aluno nota 10, eu cheguei, porra, vou chegar na engenharia detonando. E a primeira coisa que eu recebi foi porrada. A primeira coisa que me falaram foi, porra, bicho, tu não sabe merda nenhuma de matemática. E era verdade. E foi muito duro, um cara que tirava só 10, 10, 10, 10, de repente reconhecer, porra, minha matemática básica é podre. Eles me enganaram com um monte de regra doentia que eu achava que era verdade. E nem me ensinaram o princípio da igualdade, lembra? Tudo que tu faz na esquerda, tu faz na direita. Não me ensinaram isso, certo? Então, para que tu não te magoe, eu já vou te adiantando. Olha, vai acontecer isso na faculdade. Uma das coisas que vai acontecer numa aula de cálculo é que o professor vai pegar o teu pé. Não existe divisão. A gente multiplica por um número menor que 1. Não existe subtração. A gente soma um número negativo. Mas é mais uma questão filosófica, só para tu não te magoar mesmo. Na prática aqui a gente pode subtrair sem problema. Parabéns pelo comentário. Galerinha, será que se eu colocar um circuitinho bem parecido com aquele, tu arrisca? Num dos nós, tu escreve a lei dos nós. Bem lógico, né? Numa das malhas, tu escreve a lei das malhas. Na outra malha, mais uma equaçãozinha. E depois, com as 3 equações, se isola numa, é uma das várias opções. É uma das várias opções. Como a gente acabou de falar, isso é uma coisa bem nova para vocês, mesmo a física C já é nova, né? Eu queria que se desse problema eu tivesse aqui para te ajudar. Então eu vou só trocar os números para que vocês arrisquem, sem medo de ser feliz. Fica à vontade, querido. Então olha só, vou fazer bem parecidinho para tu não ter nem que tomar decisões diferentes. Tem quilos e quilos delas. Então vamos ver aqui 30 volts. Aqui eu vou botar só 5 volts. Esse cara aqui era 4, eu vou chamar de 10 ohms. 8 ohms. E, claro, 24 ohms. Muito bem. Arrisca, meu querido. Sem medo de ser feliz. Chuta as correntinhas para o lado legal. Uma equação sai da lei dos nós. 2 equações saem da lei das malhas. Depois é algebrismo. Vamos que vamos, galerinha. Empacou, chamou, mas eu quero ver um suor saindo dessa testa.